Olá, você que nos assiste, nós estamos no nosso episódio 12 do seu podcast Roda dos Negócios e hoje, mais uma vez, Humberto, estamos aqui com uma apresentação especial de uma pessoa que deixou toda a sua vida lá, como todos nós aqui, lá no Brasil, e resolveu atravessar o oceano em busca do novo. Humberto, como que surgiu essa oportunidade dessa angariação, se a gente pode dizer assim, de sucesso para o Grupo Liberdade? Boa tarde a todos, né? Obrigado por mais esse episódio, né? Vamos apresentar para vocês mais uma série, né, do nosso trabalho. João, através de um amigo comum, conheci a Larissa. E como é da área imobiliária, é natural que a gente fale de negócios, de imobiliário, isso. E já surgiu uma sinergia e fomos conversando ao longo de uns meses até que ela manifestou vontade de vir para a Europa. E quando mandou vontade de vir para a Europa, todo angariador não pode deixar um imóvel passar, né? Sim. Todo desenvolvedor de talento não pode deixar um talento passar. E eu abri as portas do Grupo Liberdade. Em dezembro eu estive em São Paulo, nós nos reunimos, assinamos a nossa parceria. E depois disso foi um processo natural de visto, de tudo isso, dela se preparar para poder vir com toda a tranquilidade e segurança para começar agora o seu projeto dentro do Grupo Liberdade. Então, Larissa, pode ficar à vontade de se apresentar para os nossos espectadores. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Larissa, do Brasil, recém-chegada, muito bem recebida aqui na cidade de Braga, onde vai ser a minha base. E muito feliz de estar aqui, muito feliz de gravar esse podcast para poder contar um pouquinho o que foi toda essa experiência dessa mudança, né? Como o Humberto falou, nós tivemos muita sinergia desde o início, foi incrível. Conversamos numa reunião lá na Zona Leste de São Paulo, né? E começamos a desenhar esse projeto, né? Porque não é assim, vamos para Portugal, mas é como vamos para Portugal. O que precisamos fazer para mudar para Portugal? E não é um projeto rápido, obviamente, né? Isso se você quiser vir na forma como eu vim, com visto de trabalho, com tudo certinho. Não é instalar os dedos, né? Não é simplesmente instalar os dedos. Existe um processo para isso e eu fui muito bem orientada, inclusive, nesse processo aqui pelo pessoal, né? E, Larissa, o que te motivou a você adquirir esse novo desafio de vir morar na Europa? Olha, João, é uma coisa muito interessante. Há 25 anos atrás, eu morei na Europa, só que eu morei na Bélgica. Eu vim para desenvolver um treinamento aqui de trabalho na área de logística. E eu fiquei por 6 meses aqui. Na época, tinha aquele passarinho que fica ali no nosso ouvido, dizendo assim, olha, não volta para o Brasil, mas eu tinha planos de família, enfim, acabei voltando para o Brasil. Eu brinco, né? Eu fiz um cotovelo na minha vida de 25 anos. O ano passado, eu sou uma pessoa com muita fé, desenvolvo bastante essa fé, creio em Deus. Eu tive uma revelação, por assim falar, de que eu tinha que cumprir o meu atual propósito. E aí, isso mesmo até antes de conhecer o Humberto. E aquilo ficou guardadinho ali e aquela chama no coração sempre aquecendo. Até que aconteceu nosso encontro e foi uma forma que eu falo que o universo conspirou para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, na realidade, existe sim um retorno a um propósito e esse propósito hoje chama-se Braga Grupo Liberdade. Perfeito. Até o nome, né, é ótimo. Liberdade. Perfeito. E em algum momento já havia passado pela sua cabeça Portugal especificamente, como país, ou tinha outros países em mente? Eu tenho uma paixão grande por Portugal. As outras vezes que eu estive em Portugal, eu estive em turismo, né? Eu tive algumas outras vezes, eu pude fazer aquele circuito turístico famoso, mas conheci muito bem Portugal.
Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, inclusive, eu vim para cá e pude conhecer vários lugares que me encantaram. Eu gosto muito da região, né? Eu gosto muito da arquitetura. Claro que a gente tem essa arquitetura na Europa de uma forma geral, mas eu sou uma apaixonada dos azulejos. São lindos. Então, são lindos. Eu sou apaixonada pela gastronomia. Pastel de nata. Então, adoro também. Essa parte a gente pula, adoro. E o povo daqui é um povo extremamente acolhedor. Né? Eu fui muito bem recebida. Tudo isso que as pessoas falam, que o brasileiro, né? Eu não senti nada disso aqui. Né? Eu fui muito bem recebida. Todas as pessoas que estão aqui me ajudando nessa adaptação estão sendo assim incríveis comigo. Né? Eu já estou aprendendo alguns termos, então isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente está num lugar, a gente não pode ficar comparando com o lugar que a gente saiu. A gente tem que realmente se adaptar nessa chegada. Então até isso eu estou tentando já encontrar termos que me façam estar perto do português. Se conectar melhor com eles, né? Me conectar. Principalmente quando se compara a um lugar maravilhoso também, que é São Paulo, um lugar muito privilegiado, que dispensa qualquer apresentação. Um lugar muito rápido. Sim. Muito rápido. Sim. E, Humberto, nessa questão do mercado imobiliário, a Larissa já trabalhava no mercado imobiliário no Brasil, essa transição para o mercado imobiliário português, como que você planeja e pretende que ela passe por essa etapa de uma maneira mais suave, de uma maneira mais didática? Olha, João, eu tenho uma leitura que mercado imobiliário é mercado imobiliário no mundo inteiro, né? A essência é a mesma em todo. Agora, existem diferenças de mercado. Então, assim, o meu planejamento com a Larissa é uma adaptação da Larissa para o mercado português. Entender o perfil das pessoas, como é que é a parte documental, que aí vai ter uma diferença natural, né? Entender essa parte toda. Desenvolver a adaptação dela, uma integração do que ela conhece para o mercado português. Então, esse é o nosso projeto. E toda vez que a gente tem um talento aqui no Grupo Liberdade, a gente tem que tentar entender o que ele faz de melhor para ver como é que a gente pode movimentar aqui, encaixar o puzzle para ele conseguir desenvolver mais, né? E acho que aí é a missão mais do Humberto, né? Eu falo que hoje o meu papel é desenvolver pessoas, né? Eu gosto dessa parte e acredito que talvez dentro do mercado imobiliário hoje o que eu mais gosto de fazer é conseguir pegar uma pessoa, adaptar para o mercado e fazer ela desenvolver o seu projeto pessoal dentro do nosso grupo, porque a gente aqui não trata com funcionários, né, João? A gente trata com empresários. Eu trato com empreendedores, né? O meu papel, na verdade, eu só estou um pouco à frente deles. Eu só tenho um pouco de mais tempo do que eles no mercado. Então, eu preciso ajudar eles a crescerem. E esse é o meu papel. Ajudar eles a desenvolver o seu projeto dentro do Grupo de Liberdade. E que eles estejam sempre felizes aqui conosco. E esse é um meu projeto com a Larissa, meu projeto com alguns outros consultores que estão aqui no grupo iniciando o seu projeto aqui dentro, que é desenvolver pessoas. Sim. E nós costumamos comentar aqui no podcast, Larissa, que o brasileiro hoje em Portugal ele deixou até de ser considerado o estrangeiro. O brasileiro é como se fosse o primo que mora um pouco mais distante e veio visitar o outro primo. Ele é sempre bem-vindo. A gente sempre comenta dessa maneira. Já tive situações que a gente atendendo um construtor e o construtor pergunta: Humberto, teu cliente é estrangeiro? Eu falo, não, é brasileiro. Ele falou, não, Humberto, você é brasileiro ou não é estrangeiro? Porque já é tão comum um brasileiro em Braga que muita gente já considera, não, brasileiro não é estrangeiro, né? Porque hoje Braga tem uma comunidade brasileira muito forte e acho que ela é diferente da maioria de Portugal. Nós temos uma comunidade brasileira em Braga empreendedora. Sim. Então é uma comunidade que caiu muito no gosto dos portugueses, né? Que vieram para agregar valor à cidade. Então por isso que eu acho que esse também é essa diferença. O brasileiro em Braga, ele já não é visto tanto como um estrangeiro, já é dos de casa, vamos dizer assim, né? Inclusive no final do ano passado, na revista Visão, saiu um dado que 15% da população de Braga
legalizada era de brasileiros. Braga também, ano passado, bateu 200 mil habitantes. Pois. Então você imagina a proporção de brasileiro que nós temos aqui hoje a viver em Braga. E temos muitos brasileiros que já estão em Braga há mais de 10 anos, que aos olhos das pesquisas eles já são considerados portugueses, né? Sim. Então esse número, se calhar, estamos aí na beira de 25 a 30% da população. Porque qualquer um que tenha, após 5 anos, se legaliza, passa a ser um português aos olhos da estatística. Sim. Então, acho que esse número é significativo, mas acho que a comunidade brasileira também tem retribuído muito para o crescimento de Braga, e acho que isso é muito importante. Sim. E Larissa, como disseste antes, você morou na Bélgica. O que você considera que foi a sua maior dificuldade, o seu maior problema ali que você sentiu nesse período que você viveu lá? Olha, a Bélgica de 25 anos atrás, eu acredito que seja diferente da Bélgica, né, mais conectada que a gente está vivendo agora. Mas naquela época, eu era também bem mais jovem, tinha a questão de ser mulher, né, e a frieza do belga em si, né, era um povo mais frio. Na época, aquilo foi um choque até cultural, né? Porque o brasileiro ele é um povo que ele acolhe, né? A gente roda o mundo inteiro e a gente encontra brasileiros. Eu sou gaúcha, né? Eu morei 30 anos em São Paulo. Eu falo que eu sou uma pauliúcha, mais paulista até do que gaúcha, porque eu fiquei mais tempo, né, em São Paulo do que efetivamente na minha terra natal. Mas o brasileiro, qualquer lugar do mundo que a gente vá, e eu andei por alguns lugares aí ao redor do mundo, que a gente encontra brasileiros, é sempre um povo muito acolhedor, muito caloroso, né? E nesses países um pouco mais para cima, aí para o norte da Europa, o povo é um povo mais frio, mais restrito, não combina muito com a gente, né? O português já não, o português ele também ele é muito prático, né? Ele responde aquilo que a gente pergunta, né? O brasileiro responde, amplia o assunto, mas de uma forma geral é um povo bastante caloroso. Em Portugal a gente tem o efeito subida, né? Você vai do sul, quanto mais você sobe, parece que mais vai ficando acolhedor. Mas talvez isso eu seja suspeito porque eu sou transmontano, né, João? Então eu tô aqui bem na parte de cima, então talvez seja apenas uma defesa aqui da localização. Lá em Pitões das Júnias, exatamente, a qual o Humberto está devendo nos levar para almoçar lá, para comer o prato tradicional lá. Bife à Barrosã. Está nos devendo, vamos fazer a cobrança ao vivo. Devo, né? Não nego, pagarei quando puder. É o próximo podcast, inclusive, né, de lifestyle que a gente está falando. E Humberto, mais uma vez, para quem não sabe o que é a região transmontana. Trás-os-Montes é uma região do norte de Portugal, é uma região mais agrícola, é um dos mercados abastecedores de Portugal, né? E a minha região é mais do gado barrosão, do centeio, do feno, do gado. Então, mas é uma região também muito turística. Sim. E Humberto, e voltando mais para o perfil aqui da nossa convidada que está recebendo hoje, Larissa, o que você considera que é o seu principal diferencial no mercado imobiliário? Pode ficar bem à vontade para você falar. Olha, João, eu acho que o atendimento, né? Em São Paulo eu trabalhava o alto e altíssimo padrão. Então você circula num ambiente que é diferenciado, né? E para isso você precisa criar nuances e se preparar de uma forma um pouco diferente. Então eu acho que esse é um perfil que eu tenho, a dedicação no trabalho, a dedicação ao atendimento, pegar na mão do meu cliente, entender o que ele verdadeiramente quer, para a gente poder chegar nesse resultado. Uma coisa que eu acho super legal e que a gente vai desenvolver aqui, né, num primeiro momento, é o nosso cliente brasileiro que hoje quer internacionalizar o seu patrimônio, quer fazer investimento, é entender que Portugal é um local de investimento com retorno garantido,
né? Então, isso é importante dele ter esse entendimento. E aí, obviamente, a gente, com todo esse treinamento e tudo, a gente vai conseguir fazer essa entrega melhor para esse nosso cliente que está no Brasil. E é com essa dedicação mesmo, esse acompanhamento, é ser os olhos desse nosso cliente de lá, aqui em Portugal. Até porque, João, muitas vezes o brasileiro que tem família portuguesa, ele está acostumado com Portugal, ele conhece e tal. Mas para muito brasileiro que veio para a Europa, mas às vezes foi para Paris, foi para Madrid, foi para Londres e não conheceu Portugal, aos olhos do brasileiro, Portugal é um país conservador, é um país pequeno, é um país que eles não veem como uma possível ponto de crescimento patrimonial, de rentabilidade, como é muito estável, não tem inflação. Se calhar aos olhos de quem não conhece, pode não ser um mercado de oportunidade de negócio. Então, nosso papel também é mostrar para esse investidor que, peraí, tem aqui sim muita oportunidade, mercado que está em crescente, é um mercado que tem déficit habitacional, então tem muito para crescer ainda, então é um mercado que está propício para o investidor ganhar dinheiro. E nosso papel é levar essa informação para ele também. E aqui está a Larissa para desenvolver muito esse projeto também junto comigo e com a nossa equipa, né? Uma coisa que eu acho super importante de comentar aqui, hoje a gente tem o nômade digital, né? Esse empreendedor que ele mora parte do tempo em Portugal, ele pode morar parte do tempo na Espanha, parte do tempo na Grécia, ele escolhe onde ele mora, né? Então a gente tem aqui muita procura, pouca oferta ainda, e o mercado está de olhos abertos para isso. Incentivo fiscal para eles também? Incentivo fiscal, tudo, uma série de coisas. Então, o que acontece? Parte de nós mostrar para este mercado que, embora Portugal seja um país conservador, a gente tem muito nômade digital que está vindo para cá. Sábado mesmo eu já estava num primeiro evento de negócios aqui no Porto, um evento que foi riquíssimo, né? Eu passei ali um dia inteiro com 10 palestrantes e o nosso último palestrante me chamou muito a atenção. 26 anos da área de tecnologia, de inteligência artificial, e ele disse assim, não, Larissa, eu estou aqui porque eu vim para cá para fazer um tempo sabático, tempo esse que na realidade nem ele ia poder continuar porque os negócios já caminharam, então, mas ele veio para cá. 26 anos, brasileiro, que vem para Portugal para fazer um tempo sabático, você para e pensa assim, pô, alguma coisa tem de bom aqui. Porque tem essa questão, né, de Portugal, Portugal é um país velho, né? Não, Portugal está se remodelando. Até porque se ele fosse fazer esse ano sabático, ele tinha ficado esse tempo sem fazer nada. E ele já conseguiu negócios, já surgiu oportunidade, já vendeu uma empresa por valores absurdos e está indo para o Vale do Silício. Quer dizer, Portugal, no fundo, foi um trampolim para ele. Ele pode usar esse termo. Se não fosse Portugal, não sei. Mas, calhar, eu acho que o talento sempre vai sobressair em qualquer lugar do mundo. Mas eu não sei se essa oportunidade que ele está tendo agora teria se ele tivesse ficado no Brasil. Pode ser que até tivesse melhor? Pode. Mas aconteceu em Portugal esse... Então, mas o engraçado é que os pais dele são pessoas do altíssimo padrão no Brasil. Ele optou por vir, né? E ele é realmente todo tecnológico. Eu tenho um cliente meu do Brasil que ele mora 6 meses do ano aqui em Cascais e 6 meses em Dubai. Entrou o período agora em novembro, quando começa o frio mais pesado aqui, ele vai embora para Dubai. Aí ele fica 6 meses em Dubai, depois ele volta para cá e ele tem os filhos todos morando aqui em Portugal. E eu tenho a propriedade dele que está à venda lá em Alphaville, em São Paulo. Então é cliente meu do Brasil que mora aqui, já faz essa programação. É sempre verão na vida dele? É sempre verão. É só felicidade. Roberto, só um detalhezinho. O que você poderia falar para quem está nos assistindo sobre o mercado de alto padrão em Portugal? Olha, muita gente não tem noção do que é o mercado de alto padrão em Portugal.
Portugal tem muita opção para o mercado de alto padrão, tem muito produto, tem muito lugar aí, coisa. Só que muita gente não está nessa frequência, não está aberto a olhar esse mercado e às vezes desconhece. Mas a gente tem muito produto interessantíssimo a nível do Algarve, de Lisboa, do Porto, Comporta em Setúbal, Príncipe Charles, o herdeiro está lá, né? Não falta gente olhando para Portugal, então eu acho que não teríamos tanta gente aí de renome olhando para Portugal se não tivesse um mercado nesse sentido, porque ninguém vai vir para Portugal para estar num nível inferior, né? Então nós temos muita oportunidade, muito produto, temos o Vale do Douro aí, tem quintas fantásticas. É que muitas vezes o olho não está aberto para isso porque desconhece, né? O que é desconhecido eu não dou valor. Agora, basta às vezes ser apresentado, né? E cabe a nós, com certeza, fazer essa apresentação agora. Essa aqui. ponte, né? Essa ponte, é. Sim. Então tem muita gente que às vezes não olhou para o mercado imobiliário de Portugal, para o investimento em Portugal, porque ninguém apresentou. Ninguém deu esse gancho e ele não tem noção do que pode ser tanto o mercado de luxo como o mercado de rentabilidade, né? Tem moradias espetaculares em Portugal e que não é para um determinado mercado, né? Sim. Então, já adiantando, né, Humberto, nós vamos mostrar, através de algumas rubricas diferentes, um Portugal que você não conhece. Em breve vamos anunciar mais uma rúbrica do Grupo Liberdade, mas aguarda, Não era né? para ter falado, mas... Já que você tocou Eu no não aguento, assunto, né? João. Eu ainda tô naquela questão, né? Mostra o Zezé, como é que era aquele desafio, Mostra né? o Zezé no podcast. Inclusive, Zezé? teve várias tags lá para ele aparecer. Pois, eu acho que a gente devia pôr o Zezé naquela cadeira, você não acha? Inclusive, Eu acho que tá chegando a hora. Deveria. Eu acho que tá chegando a hora. Deveria. Ele que é praticamente o embaixador de Guimarães, aqui na loja, né? É isso, é o nosso representante de lá. E é eu digo que o nosso podcast, o Humberto é um dos convidados, mas o coração e o cérebro chamam-se João e Zezé, né? Eles é que têm todo o mérito nessa causa. Eu sou o convidado aqui constante, né? Sou a visita que não precisa ser convidada, né? Estou sempre aqui, mas o coração do podcast e o cérebro está entre o Zezé e o João. Eu acho que vai ter a hora do Zezé sentar ali. Precisa, né? Vai ter. E... A hora da verdade. A hora da verdade. E gostaria de falar para a Larissa que eu te desejo toda sorte, todo sucesso. Obrigada, aqui em João. Portugal. O novo, muitas vezes ele nos assusta, né? Porque quando a gente chega aqui, o ingresso para o nosso futuro é praticamente toda a nossa vida, né? Se a gente chega aqui, você tem que aprender tudo, né? Mas eu acredito que próximo a pessoas que têm a mesma frequência, como o Humberto usou bastante aqui, creio que todo esse caminho já está traçado e é um caminho de muito sucesso e muita prosperidade. Obrigada. Agora, nós temos aquela pergunta secreta, que é uma pergunta, eu acho que eu vou pegar leve, eu já te fiz essa pergunta. Tá bom. É uma pergunta de reflexão, né? Que eu gosto muito, inclusive. Né? Larissa, você... Como é que eu vou te fazer essa pergunta? Você, quando tinha seus 15 anos, você se imaginaria estar onde você está hoje? E o que você gostaria de ouvir dessa menina de 15 anos? Pode ter seu tempo, que é uma pergunta que eu sei que ficamos, quando eu fiz a primeira vez para o Humberto, ficamos alguns minutos um olhando para a cara do outro assim. Eu falei... A edição vai ter que funcionar aqui. Não, aí que tá. Para quem está em casa olhando, nós não permitimos edição. O podcast é gravado, é na lata. É na lata. Por isso que de vez em quando temos nossos erros aqui. Segue. Eu acho que o nosso diferencial é não ter edição. A gente depois tem os cortes para publicar, mas não tem cortes. Você imagina no caso do Humberto, né? O Humberto nasceu na cidade de interior, né? Eu também nasci na cidade de interior, no Rio de Janeiro. Como que você se imagina depois de tantos anos você tá, Humberto CEO, num grupo como é a Liberdade, conquistado a ter tantas coisas, e eu acredito que você também tem essa mesma reflexão ali que chega a chocar, assim, mas pode
Fica à vontade, não quero interromper a sua resposta. Tá vendo aqui? Você me deu muito tempo para refletir sobre esse espaço todo. Então vamos lá, com 15 anos eu era uma menina, né? De um pai, de uma mãe, uma família incrível. Era uma menina cheia de sonhos. Eu acho que cheia de muitos sonhos. Muitos altos e baixos se passaram, muitos, de negócios de perdas, de negócio de família. E eu olhava, na época, eu tinha o grande sonho de trabalhar com meu pai. E, desculpa a emoção, Fica à vontade. 70 dias que meu pai faleceu. Eu tinha esse sonho. Desculpa aí, gente, que vai embargar a voz, tá? Mas a vida, ela nos leva para vários momentos, né? Para vários caminhos. A gente vai tomando as decisões muito na forma executiva e não na forma pensada. E muitas vezes a gente entra no deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí houve a ruptura empresarial, depois meu pai adquiriu uma outra empresa, eu, de certa forma, não pude trabalhar nessa empresa, porque eu já tinha mudado para São Paulo. Aí houve de novo uma quebra, porque essa empresa estava ligada na Argentina, e houve o problema da Argentina, enfim, não vem ao caso, e eu fui, né, caminhando. Aí eu me casei, tive meus 2 filhos, eu sou mãe de 2 homens, um de 22, que mora na Holanda, e um de 20, que está em São Paulo. E eu dediquei a minha vida, né, a cuidar destas crianças. Eu sempre acreditei nisso. Eu queria construir valores e princípios nos meus filhos. E eu falo hoje, olhando para trás, eu abri mão até da minha carreira profissional, eu tive negócios no meio do caminho, mas eu priorizei educar os meus filhos de uma forma muito olhando diretamente. Criei 2 atletas de alto rendimento, e aí veio a questão do divórcio, né? E a gente precisa se remodelar. Então, antes de mais nada, antes da Larissa profissional, a Larissa é uma mulher que precisou se reinventar em vários aspectos da vida. Me reinventei, cheguei aqui, e aí você me pergunta assim, o que aquela menina de 15 anos diria para esta mulher que está hoje aqui sentada nesta cadeira, podendo conversar com vocês? Eu acho que a Larissa de 15 anos, depois de muito tratamento, porque a gente não passa ileso, né, por todos esses altos e baixos, né? O bom é que eu fui buscar ajuda, né, para me remodelar, para voltar a ter consciência da vida, para ser a mulher que eu me tornei. Então eu acho que a Larissa de 15 anos, ela olharia hoje para mim e diria assim: Larissa, você chegou lá. Foram muitos anos, mas você chegou lá. Perfeito. Nossa, Desculpa a emoção, mas são muitas coisas acontecendo. E ela falou uma coisa muito importante. Se você tem algum problema, busque ajuda, né? Sempre. Não é vergonha nenhuma isso. Acho que a gente tem fases na vida que precisa de conselho, né? E as pessoas, a gente tem leituras e a gente vai mudando com o tempo. Falou da figura do pai. Meu pai é o meu maior ídolo, tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos, é o meu melhor amigo, falo com ele constante, é meu exemplo. Tenho muitos conselhos do meu pai, para algumas coisas, para outras coisas às vezes eu preciso de conselho de outra pessoa, e às vezes tem fase da vida que precisa um conselho de um profissional. Sim. E não é vergonha nenhuma. Então acho que quem tem um problema que às vezes não está sabendo lidar, procura ajuda, porque vai ser importante. A gente tem que se reinventar quantas vezes forem necessárias, João. Eu acho que isso é a vida,
E acho que o grande sinal de força é entender que a gente tem fraquezas. Sim. E muitas vezes a gente quer só sentar do lado do nosso pai, pai, vem almoçar com o senhor. É isso, é isso. Dê valor a quem está perto de vocês. Eu tenho meu pai vivo e minha mãe, graças a Deus, mas estão longe, né? Então a gente tem que dar valor. Então aproveitar eles e curtir eles, porque depois o tempo não vai trazer de volta. Então acho que a gente tem que deixar essa... Acho que aproveitando o gancho, para essa mensagem para todos nós, valorizem os seus. Aproveita você que está assistindo aí do lado do seu pai, da sua mãe, dê um abraço nele, fala que o ama. Eu acho que é o único recado que a gente pode deixar para vocês aqui. E para quem está no Brasil, se for consultor imobiliário, quiser entender um pouco de mercado imobiliário, pode procurar a Larissa, pode procurar o Humberto, pode procurar o João. E se seu sonho é vir para a Europa, pode ser aqui um caminho. Precisamos conversar. E eu quero ver você sentado aqui do nosso lado. Você pode ser o próximo. Eu queria agradecer, antes de a gente terminar, dos nossos seguidores que nos compartilham, curtem, mandam perguntas, dão o seu carinho. Sem vocês não faria sentido nenhum. Jamais. A gente... Agradecer também as sugestões, né? A gente está sempre recebendo mensagem de quem assiste, falando quero ver isso, quero ver aquilo. E por acaso um dos mais pedidos, põe um consultor para falar do dia a dia dele. Hoje foi a Larissa, em breve vamos ter outro. Vamos tentar falar de tudo um pouquinho para conseguir responder ao pedido de quem assiste a gente, que é o principal. Sim. Então, estamos encerrando. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência e que Deus abençoe e te espero aqui no próximo episódio. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.